Dentro do ECG, existem vários relatórios. Os relatórios do sistema estão em constante ampliação e melhorias. Vou apresentar aqui, de forma resumida, os relatórios administrativos, que ficam lá no menu Financeiro, Relatórios ADM. O primeiro é o relatório de clientes bloqueados. Você pode configurar o sistema para bloquear clientes com pendência financeira e após, por exemplo, 5 dias de atraso, o sistema alerta sobre o cliente com pendência. Uma vez bloqueado, você não consegue realizar uma nova venda. E por aqui, você vai conseguir listar os clientes bloqueados e ainda desbloquear, se for o caso. O próximo relatório é o relatório de histórico de comentários. No sistema, em vários locais, você tem a opção de inserir um comentário, por exemplo, no orçamento, no cadastro do cliente, na OS. E nesse relatório você consegue buscar, num determinado período, o histórico de comentários que foram cadastrados no sistema. O próximo relatório é o de desempenho financeiro. Esse relatório é muito semelhante ao relatório DRE, da contabilidade. Você pode escolher se deseja visualizar conforme aprovação ou conforme o pagamento. Qual que seria a diferença? Por exemplo, quando você cadastra uma conta no sistema, por exemplo, você efetuou a compra de um carro no valor de R$30 mil. Você lançou essa conta dividido em 10 parcelas de 3 mil. No relatório conforme a aprovação, irá listar o total da conta, no caso, o valor de 30 mil. Se você visualizar conforme o pagamento, irá listar o pagamento realizado no mês. Por exemplo, se nesse mês caiu uma parcela de R$3 mil referente àquela compra, irá apresentar no relatório o valor referente àquela parcela de R$3 mil. Então, basicamente, a diferença é que um lista conforme o valor total da conta e o outro lista conforme o valor da parcela paga no mês. Vamos acessar a opção conforme pagamento. Nesta tela, você pode aplicar um filtro por meses, por exemplo, de fevereiro até maio. Você tem as opções versão colorida, para exibir na tela, versão para impressão, para gerar um documento em PDF, exportar para Excel ou ainda visualizar gráfico de comparação. Clicando em versão colorida, será apresentado para cada mês os dados referentes às suas vendas, os custos variáveis, os custos fixos, ainda as receitas e despesas financeiras e o total do seu lucro líquido em relação aos meses. Aqui no final você tem uma coluna onde apresenta o valor total e a média em relação aos meses que foram selecionados. Nesse meu exemplo, a movimentação da minha empresa iniciou em março, então eu tenho dados de vendas somente de março, abril e maio. Aqui temos o total em vendas e o desempenho em vendas. O percentual do desempenho em vendas, ele leva em consideração o valor de venda do mês anterior. Por exemplo, no mês de abril, eu vendi 25 mil. No mês de março, foram 6 mil, ou seja, um aumento de 312% em relação ao mês de março. Em custos variáveis, temos o desempenho em custos variáveis, que segue a mesma lógica. O percentual ele leva em consideração o total em custos variáveis cadastrados no mês anterior. Logo abaixo temos a margem de contribuição. O valor referente à margem de contribuição leva em conta o valor total em vendas menos o valor total em custos variáveis. E aí você tem o valor da margem de contribuição. Por exemplo, no mês de abril, o total em vendas é de 25 mil, menos 8 mil de custos variáveis, e aí você tem a margem de contribuição de 17 mil. Logo abaixo, em custos fixos, temos o total cadastrado em custos fixos, o desempenho em custos fixos, o percentual, que leva em consideração a mesma lógica do desempenho em vendas, é comparado ao mês anterior, ao total em custos fixos do mês anterior, e o lucro operacional. O lucro operacional é o resultado da margem de contribuição descontado o total em custos fixos, ou seja, a margem de contribuição, 17.138, descontado o custo fixo cadastrado no mês, 17.260, então o lucro operacional no mês
ficou negativo em R$ 121. E mais abaixo temos o total em receitas e despesas financeiras, o desempenho em receitas e despesas financeiras, que segue a mesma lógica do percentual do desempenho em vendas, é comparado ao mês anterior, ao valor total cadastrado no mês anterior. E aí, na sequência, temos o lucro líquido, que é a soma do total do lucro operacional mais o total cadastrado em receitas e despesas financeiras. Nesse caso, 1.321,08. Logo abaixo, em lucro em relação à venda, esse percentual que é exibido corresponde ao valor do lucro líquido, nesse caso ficou negativo, em relação ao valor total de venda do mês. Isso quer dizer que nesse mês você teve mais despesas do que receitas. Por último, aqui embaixo o sistema exibe o valor do ponto de equilíbrio médio. Deixando o mouse parado sobre essa informação, o sistema exibe como que é utilizado o cálculo para poder determinar esse valor. Então, esse é o relatório de desempenho financeiro em relação ao pagamento. Caso desejar visualizar conforme a aprovação, é o mesmo relatório. A diferença é que será exibido os valores conforme o total da conta cadastrada. Na sequência, temos o relatório de diferença no pagamento. Esse relatório ele faz uma comparação entre o valor do orçamento, que foi aprovado, no caso, o valor total da venda, e a soma das parcelas. Por exemplo, se o total do orçamento deu 10 mil e na hora de lançar as parcelas foi lançado somente R$ 9.000, e mesmo assim mandou aprovar, nesse relatório irá mostrar que no pedido X está faltando ainda R$ 1.000, ou seja, ele auxilia a arrumar o seu caixa quando existe algum erro. Na sequência, temos o relatório de documentos emitidos. Ele faz uma relação entre documentos, principalmente notas fiscais, emitidas versus recebidas. Na sequência, temos a opção de estornar comissão. Em relatórios que a gente ainda vai ver na sequência, você pode gerar o pagamento de comissão para comissionado, para vendedor, alguém que vai receber uma comissão pela venda. Então, se por algum motivo você gerou o pagamento, mas gerou de forma indevida e precisa cancelar esse pagamento, você pode, então, nessa opção, estornar a comissão de um comissionado ou ainda estornar a comissão de um vendedor. Na sequência, temos o relatório de pagamento de juros/descontos. Ao realizar um pagamento, por exemplo, um pagamento de R$ 1.500, você pagou com atraso. Você provavelmente vai pagar uns juros devido ao atraso. Não foi 1.500, foi 1.510. Na hora que você cadastra essa diferença, o sistema já entende que esse R$ 10 a mais foi um juros que foi pago. E aí vai aparecer nesse relatório o quanto que você pagou de juros em um mês. É bom para ter um controle de quanto que foi pago com juros ou quanto que foi recebido de desconto. Na sequência, temos o relatório de centro de custo do pedido. Esse relatório vai fazer uma comparação em relação à sua produção. Exemplo, quando você faz um orçamento, por exemplo, um orçamento de R$ 10.000, esse orçamento tem um custo total de R$ 7.000, que seria da compra dos materiais, ferragem, perfil, vidro e assim por diante. Então, o custo previsto é esse 7.000. E o que esse relatório faz é comparar a sua produção de verdade. Será que esse orçamento, que era para ser gasto 7.000, foi realmente gasto esse valor ou foi gasto a mais? Ou até mesmo gasto um valor menor? Então, nesse relatório, é possível verificar para cada pedido o valor de custo que foi previsto e o valor realmente gasto. Na sequência, temos o relatório de centro de custo do setor. Esse relatório mostra um resumo das operações que foram cadastradas no seu caixa por setor. Você pode comparar selecionando por mês. Você pode selecionar o mês inicial e um mês final e será exibido um resumo para poder comparar por mês o total das operações cadastradas. Na sequência, temos o relatório de comissão de comissionado e relatório de comissão de vendedor. Relatório de comissão de comissionado é quando você paga a comissão para um arquiteto, para um engenheiro. Então, você tem essa pessoa cadastrada no sistema e conforme as vendas que foram sendo realizadas,
Nesse relatório, você consegue consultar para cada comissionado qual que é o valor da comissão que você precisa pagar para essa pessoa. Da mesma forma, a comissão do vendedor. Por exemplo, vamos clicar aqui em relatório de comissão de vendedor. Vamos selecionar um vendedor, por exemplo, a vendedora Maria. Você pode buscar independente de data ou pedidos aprovados até uma determinada data, por exemplo, até dia 30. Vou clicar em buscar. Os pedidos que já estão selecionados é que eu já posso efetuar o pagamento, estão dentro do período que eu selecionei. Os demais que não estão selecionados é porque estão fora da data da aprovação que eu selecionei. Nesse caso, os pedidos selecionados somam um total a pagar para Maria de R$ 2.970. Aqui você tem os valores referentes aos pedidos, o percentual de comissão da Maria e o valor total da comissão para cada pedido. Caso você confirme o pagamento dessa comissão, o sistema automaticamente irá lançar um contas a pagar para Maria referente à comissão e irá remover desse relatório os pedidos selecionados, para que não pague novamente. Isso vale também para o relatório de comissão de comissionado. É a mesma ideia. Na sequência, temos o relatório de limite de crédito. Esse relatório é utilizado normalmente quando a empresa vende por atacado e aí deseja controlar o limite de crédito do cliente, ou seja, no cadastro do cliente é atribuído um valor de limite de crédito e conforme o cliente vai comprando, o sistema mostra nesse relatório qual o limite de crédito do cliente, o valor que ele possui de pagamentos em aberto e o saldo do limite disponível. Se ele tentar fazer uma compra que seja superior ao saldo disponível, o sistema não vai deixar. Então, neste caso aqui, por exemplo, o cliente Paulo, ele possui um limite de crédito no valor de R$ 30.000, porém ele possui a receber um total de R$ 20.040. Ou seja, o limite disponível para compra ainda é de R$ 9.960. Se ele for tentar fechar um orçamento no valor de R$ 10.000, por exemplo, o sistema não vai permitir, porque vai exceder o limite disponível. Por último, no menu de relatórios administrativos, temos o resumo de vendas e faturamento. Nesse relatório, você pode selecionar um período maior, sempre em meses. Vou clicar em buscar. Será apresentado o valor total que foi orçado em cada mês. Desse valor total, a quantidade de orçamentos que compõem o valor. Em seguida, é apresentado o valor que foi efetivamente aprovado em relação ao valor que foi orçado, a quantidade de orçamento que virou venda e o percentual da venda em relação ao valor que foi orçado. Por último, o sistema exibe também o valor somente do que foi faturado, daquilo que efetivamente foi emitido nota fiscal, e também, na sequência, a quantidade de notas que foi emitida e o percentual de valor faturado em relação ao valor de venda. Nesse caso, está tudo zerado, porque até o momento não foi emitida nenhuma nota fiscal. Então, esses foram os relatórios administrativos.